Hoje é dia 12 de novembro do ano 2020. É uma quinta-feira. Estamos próximos de 18 horas. É quando aqui estamos para celebrar saúde, através destas ondas milagrosas da vibe mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Nós conduzimos os destinos de nossa clínica de dor, dos transtornos musculoesqueléticos, doenças de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações. Além do que, essas dores podem se manifestar em várias localizações, em várias geografias do corpo humano, como dor de cabeça, dor no pescoço, dor nos ombros, dor nos braços, dor no peito, dor nas costas, dor na região lombar, dor ciática, dor nos quadris, dor nas pernas, cansaço, peso, perda de força, queimação, adormecimentos, dor nos joelhos, nos tornozelos ou nos pés. Então nós falamos sobre tudo que é possível em termos de localização das dores dos transtornos musculoesqueléticos, doenças do nosso esqueleto, no sentido amplo, né? Não é só osso. Muito bem. E o acento principal de tais doenças é dor e incapacidade física, ou seja, a pessoa vai perdendo desempenho de equilíbrio, né? Cai mais facilmente, tem tonturas, tipo vertigens, né? E tem dificuldade à marcha, vai aumentando a sua dificuldade para subir uma escada, vai aumentando a sua dificuldade para atravessar uma rua um pouco mais acelerado, enfim. E às vezes, né, muitas vezes, vamos dizer até na minha clínica, os pacientes vêm com bengala, muletas, andador ou cadeira de rodas. Então, são pacientes crônicos, difíceis de se lidar, né? E eles estão percorrendo uma rota de piora do quadro clínico. Também já disse isso e vou repetir, por conta que aqui nós falamos sobre dúvidas, questões, perguntas que os ouvintes, os doentes, os pacientes e os seguidores das nossas jornadas sempre fazem, principalmente através do meu WhatsApp. O meu WhatsApp, meu telefone particular, é o 11 9 80 81 1500. Vou repetir. O meu telefone particular, que também é meu WhatsApp, é o 11, código de São Paulo, 9 80 81 1500. Então as perguntas em geral chegam através desse WhatsApp. Muito bem. Mas, para esclarecer algumas questões de jornadas anteriores, né, eu diria que esses pacientes crônicos que me procuram, eles são muito desafiadores, né? Na verdade, a grande maioria deles já passaram por outros serviços médicos. E, no geral, eles são um tanto decepcionados com ciência médica, né? Porque percebem que não só seu desempenho físico está piorando a cada dia, como também as suas dores, né? E tem mais, o que é muito pior. Se movimentam, dói mais. Então, esse fato de se movimentar dói mais, obriga-os a uma vida mais sedentária, mais parada. Daí vem os fatores complicadores dos transtornos musculoesqueléticos, que são osteoporose, insuficiências musculares, obesidade e também algum grau de depressão. Porque se sentem incapazes de realizar inúmeras tarefas, de desempenhar inúmeras funções que há um tempo atrás conseguiam desempenhar com toda facilidade. Entende?
Muito bem. Então, há um questionamento sobre a nossa medicina, né? Sobre a nossa ciência médica. No Brasil, a nossa ciência médica é a medicina alopática, a medicina tradicional do Brasil, a medicina ortodoxa, a medicina copiada dos modelos americanos e europeus, a medicina ocidental, vamos chamar assim, entendeu? E ela fica devendo muito a esses doentes crônicos, não só dos transtornos musculoesqueléticos, de várias doenças crônicas. E a medicina, ela, infelizmente, ela muitas vezes é muito mais paliativa do que resolutiva. Né? Paliativa do que resolutiva. Não vamos desmerecer ciência médica. Imaginem os senhores quantas vidas estão sendo salvas nesse momento pela ciência médica, nas portas dos pronto-socorros, dos hospitais e nas UTIs, nas unidades de terapia intensiva. Entendeu? Então, mérito também para a ciência médica. Mas, se ela resolve um problema de um doente, ela é o céu. E se ela não resolve o problema desse doente, ela vira o inferno. Entendeu? E ela é muito criticada pelos doentes crônicos, a ciência médica. Então vejam, senhores. No Brasil, como já disse, né, para a ciência médica, você é uma série de células, tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos. Se esses, todos os órgãos, estão funcionando a contento, normais, você recebe o rótulo de vivo e saudável. Se algum desses sistemas está funcionando mal, você recebe o rótulo de vivo, mas doente. E se algum desses sistemas fundamentais, principalmente pulmão, coração e rins, deixam de funcionar, você vai a óbito. Entendeu? Então isso é ciência médica. Ela é bem, como tal ciência médica, ela é bem materialista, porque toda ciência é materialista. Né? O fenômeno tem que ser comprovado, o fenômeno tem que ser repetido, para ele ser cientificamente aceito. Entenderam? Então, ela é uma ciência materialista. Mas será que nós, seres humanos, somos matéria? Né? Mas ela teve que aceitar, de uma forma ou de outra, essa ciência médica, um ser humano chamado pensamento. Né? Que muitas vezes se confunde com o termo mente. Não, pensamento não é sinônimo de mente. Pensamento é uma coisa. Mente é uma dimensão superior do pensamento. Né? Entendeu? Como consciência. É uma dimensão superior da mente. Então, quando se fala em pensamento, temos que entender que existem 3 níveis de hierarquia. O pensamento, que é o mais simples, depois vem a mente, que é uma evolução mais avançada, e finalmente vem a consciência. Né? Não digo finalmente, porque finalmente é o espírito. Entenderam? Então, vejam, senhores. Para a ciência médica brasileira, você tem um transtorno físico ou tem um transtorno mental? Para os transtornos físicos, existem 4 especialidades resolutivas e que são generalistas. A clínica médica geral, a clínica médica geral cirúrgica, a pediatria e a geriatria. Então essas especialidades veem o paciente como um todo. E são resolutivas, às vezes resolvem. Né? Se não resolvem, às vezes encaminham para os especialistas. Né? Daí vem o ginecologista, o obstetra, o ortopedista, o neurologista, o neurocirurgião, o endocrinologista. E vai daí, né? Um sem número de especialidade, oftalmologista, otorrinolaringologista. Enfim, eles encaminham para os
especialista. A medicina te oferece umas dezenas de especialistas tentando solucionar o teu problema, tentando descobrir o diagnóstico de certeza, o diagnóstico da causa da doença, porque só se pensa em cura removendo a causa da doença. Você não remove a causa, de duas uma. Ou não cura mesmo esse doente, ou é uma medicina completamente paliativa. Entenderam? Completamente paliativa. Mas existe uma outra medicina, chamada medicina oriental. A medicina oriental, vejam senhores, ela considera o ser humano corpo físico. Até aí tudo bem, não tem novidade nenhuma. E também considera o ser humano mente. Também, até aí não tem novidade, porque a nossa medicina ocidental também considera. Mas a medicina oriental considera uma terceira dimensão no ser humano, que se chama ser humano energia. Certo? Muito bem. Ela considera corpo físico, mente, um ser humano energético. Entendeu? Aliás, diga-se de passagem, né, que tudo nesse mundo é energia. Né? E segundo o incrível, né, matemático, físico, cientista, astrônomo, Albert Einstein, energia é a mesma coisa que matéria. Entendeu? Energia é uma forma em expansão da matéria. E matéria é uma forma contraída da energia, concentrada de energia. Entendeu? Tanto que Albert Einstein deu ao mundo a genialidade da expressão matemática: energia igual a massa vezes uma constante, que é a velocidade da luz ao quadrado. Entenderam? Então, vejam, senhores, por causa dessa parte energética do ser humano que a medicina oriental valoriza, surgiu, por exemplo, a coisa mais comum que existe hoje, até na ocidental, que é a acupuntura. A acupuntura é uma terapia que tenta organizar as energias de um ser humano com energias desorganizadas. Então, a medicina oriental considera a doença uma desorganização energética do corpo humano. Entendeu? E tenta, através de vários tipos de terapias, principalmente utilizando agulhas, colocar esses meridianos de energia no eixo, no esquadro, na harmonia, para ajudar a melhorar a doença. Agora, vejam vocês. Todo fanatismo é condenável. Pode ser um fanatismo científico, por exemplo. Nós temos muitos cientistas que são fanáticos pela ciência. Eles são fanáticos cientistas. Ou seja, se não é científico, para eles não existe. Entenderam? Existem os fanáticos religiosos, né? Religiosos. Entende? Mas todo fanatismo, ele é condenável. Nós temos que ter a nossa mente aberta, entenderam? Para saber o que é bom, o que não é bom, entenderam? Hoje em dia, até a religião é importante na cura de doenças, e a própria ciência reconhece isso, entendeu? A própria ciência reconhece isso. Então, existe uma medicina que pode ser ajudada, né? Não só como medicina das energias, como existe uma medicina que pode ser ajudada até pelas crenças religiosas, entendeu? E isso é científico, entende? É científico que as orações ajudam na cura de doenças, entendeu? Então, veja bem, num doente que tem uma doença de diagnóstico difícil e de tratamento incerto, improvável, né, de resultado satisfatório, nós, em geral, apelamos para todas as medicinas possíveis e imagináveis, entende? Entende? Até para uma medicina chamada cura mental, que é a cura através do poder da mente, né? A medicina da mente, vejam vocês, considera que a grande e imensa maioria das doenças são psicossomáticas.
Ou seja, as doenças são criadas na mente do doente primeiro, para depois se manifestarem no seu corpo físico. E assim como a mente cria doenças, a mente também pode curar doenças. Entendendo? Então é a cura mental, né? E um dos mecanismos da cura mental é a hipnose. A hipnose, entendeu? E outros mecanismos de cura mental se chama sugestão. Sugestão, entendeu? Então, a cura mental, ela é uma ferramenta efetiva de tratamento. Tanto que, em nossa clínica, nós valorizamos, né, o esforço mental do paciente em prol da sua melhora, em prol da sua própria cura. Entende? Consideramos o doente o nosso parceiro nessa jornada de cura, nessa jornada de tratamento, de melhora do seu quadro clínico. Entende? Nós temos que tirar os doentes crônicos das suas rotas de piora e colocá-los numa rota de melhora. E vocês não podem imaginar o quanto eles são gratos por isso. Entende? Às vezes é uma melhora pequena, né? Eu sempre pergunto ao meu doente, quando ele volta, né, porque nós fazemos uma série de sessões de tratamento com fisioterapia, com aula de ginástica para os transtornos musculoesqueléticos, enfim. Evitamos analgésicos, anti-inflamatórios, relaxantes, que todos esses doentes já tomaram todas essas coisas aí. Estão cansados disso. Então, quando eles retornam, sempre eu pergunto a eles, que tal? Sentiram alguma melhora? Ah, senti uma melhora. Dá um grau dessa melhora, 10%? 15%? 20%? Ah, doutor, melhorei 20%. E como foi bom? Entende? Parece uma melhora pequena, né? Entretanto, eles são muito gratos, às vezes, de conseguir uma melhora de 20%. Entendeu? Mas vejam vocês. Todo mundo também pergunta nas nossas jornadas, cura pela medicina espiritual. Que vem a ser isso, meu Deus? Ah, cura pela medicina espiritual. Então, a medicina ocidental nossa valoriza o corpo humano e a mente. A medicina oriental valoriza o corpo humano, a mente e as energias. Tá? Existe uma outra medicina que utiliza não só isso, como também o poder religioso, as crenças religiosas. Entenderam? Entenderam? O que era o pajé da tribo, né? Nós aprendemos na escola que as tribos tinham um feiticeiro, um pajé. O pajé era um indivíduo que com incenso, chocalhos, ruídos, batuques, danças, ele buscava a cura dos índios que estavam doentes, que era uma medicina psicossomática, uma medicina que curava grande parte das doenças, porque elas eram psicossomáticas. Entenderam? Então, quanto mais cura ele conseguia, mais ele se exaltava como membro importante da tribo. Entenderam? Entenderam? Mas, cura pela medicina espiritual, o que vem a ser isso? Né? Todo mundo me pergunta. Existe uma medicina muito avançada, que ainda não está ao alcance da grande maioria das pessoas. Né? Então, assim, a medicina espiritual é uma medicina que considera o ser humano em 7 saúdes. Ele não tem só uma saúde física e mental, nem uma saúde física, mental e energética. Não. Nem uma saúde física, mental, energética e religiosa. Não. A medicina espiritual considera que o ser humano tem que ter 7 saúdes. Saúde física, saúde mental, saúde espiritual, saúde emocional, saúde afetiva, saúde social e até saúde financeira. Entenderam? Então, a medicina espiritual considera que o ser humano tem que ter 7 saúdes, mas ele só pode ter 6 doenças. A medicina espiritual considera que você tem que ter 7 saúdes,
Física, mental, espiritual, emocional, afetiva, social e financeira. Mas você só pode ter 6 doenças, porque não existe a doença espiritual. Entende? O espírito é íntegro, total. Ele não adoece. Lá não tem doença. Você pode ter uma doença física, uma doença mental, você pode ter uma doença emocional, uma doença do afeto, né? Você pode ter uma doença social, se você morar numa zona de conflagração de guerra, por exemplo. E você pode ter uma doença financeira, né? O que são as falências, a inadimplência, a insolvência? São doenças financeiras, entende? Quando a despesa ultrapassa a receita, o que você ganha, entendeu? E a medicina espiritual valoriza tudo isso, entende? E eu disse a vocês que não existe a doença espiritual. A doença espiritual, vejam vocês, pode ser considerada como desconhecimento do espírito, né? Aqui espírito, gente, é uma palavra que é muito empregada e tem vários sentidos, né? Veja bem. Muitas vezes as pessoas confundem o espiritual com doutrina espírita. Não, a doutrina espírita é uma doutrina de caráter religioso, né? Eu diria que a doutrina espírita é um cristianismo elaborado, entende? Eu conheço muitas religiões, frequentei muitas religiões, né? Então, veja bem, o espiritual não necessariamente pertence à doutrina espírita. A doutrina espírita é uma coisa. O kardecismo, por exemplo, é uma coisa. E o espiritual é outra coisa. Entenderam? Então, como a mente é uma coisa, a inteligência é outra coisa, a sabedoria é outra coisa. Entenderam? Entenderam? Então, o conhecimento espiritual é difícil. Não existe escola do espiritual. Muito bem, e se existisse um prédio, faculdade do espiritual, quem vai ser contratado como professor? Não tem professor. Quem teve um grande professor espiritual foram os apóstolos, né? Que tinha o mestre Jesus, que foi o grande mestre da espiritualidade que pisou nesse planeta. Entenderam? Mas não tem professor, não tem nada. Então, meu Deus, como será que eu consigo conhecimento espiritual? Todo conhecimento você busca. E nós estamos vivendo uma fase incrível da civilização no mundo inteiro, em que se busca conhecimento, né? O que a internet dá para as pessoas? O que a internet dá? A internet dá respostas. Entenderam? Nós todos somos buscadores de respostas, que é conhecimento. Queremos conhecimento, queremos conhecer cada dia mais. Entende? Até exageradamente conhecimento demais. Entenderam? Então, vejam vocês buscam sempre conhecimento. Na escola, na própria religião, na sua família, entende? Todos os conhecimentos são buscados. Mas o conhecimento espiritual você não pode buscar, porque não tem onde buscar. Ele busca você. Entenderam? O conhecimento espiritual busca você, se você estiver receptivo a querer conhecimento espiritual. Por isso que há 500 anos antes de Cristo, uma frase atribuída a Buda, não tenho certeza absoluta se é de Buda essa frase, mas é uma frase genial, incrível, né? Essa frase era a seguinte: se o discípulo está pronto, o mestre aparece. Entenderam? Dizendo que o conhecimento espiritual, ele busca você. Entende? E no conhecimento espiritual tem todas as respostas possíveis e imagináveis que você possa imaginar. Então, já tem as respostas do impossível e as respostas para o incurável. Entenderam? Essa é a medicina do futuro, que está muito à frente do nosso conhecimento, da nossa percepção, do nosso entendimento. Entende? Mas lá estão todas as respostas que você possa imaginar. As respostas do impossível e as respostas do incurável. Entendeu? E isso aí vai ter influência em todas as doenças crônicas. Entendeu? Muito bem, mas o nosso tempo aqui já se esgotou.
Se quiserem conhecer o meu trabalho como médico, eu tenho uma clínica de transtornos musculoesqueléticos, doenças de coluna, de quadril, de joelhos, entende? Tornozelo, dos pés, dos braços, das mãos. Na Avenida Pacaembu, em São Paulo. Avenida Pacaembu, 1024. 1024. O meu telefone particular é o 119 8081 1500. Se quiserem fazer perguntas. E se quiserem esclarecimento de dúvidas, vocês podem consultar a nossa moça chamada Sabrina, que ela tem 2 telefones e está à disposição para os senhores fazerem perguntas ou marcarem consultas se quiserem. O telefone é 11 da Sabrina, 97357 4411. 97357 4411. Ou o fixo dela, 11 5581 5072. E o meu, de novo, vou repetir, é o 11 9 8081 1500. Obrigado por toda essa atenção. Sejam muito felizes. Aqui estaremos novamente na próxima quinta-feira, às 18 horas. Para que sejam todos felizes, é preciso ter muita saúde. Até a próxima. Obrigado.